O tema da aula aqui agora é ângulos, certo? Então, quando nós falamos de ângulos, certo? Nós devemos falar dos quatro principais ângulos, né? Que são estudados. Que são eles, ó. O ângulo reto, certo? Certo? O ângulo raso. O obtuso. E o agudo, certo? Quais são essas medidas? O ângulo reto, certo? Ele é um ângulo que tem medida de 90 graus, certo? A medida dele aqui, ó, é 90 graus. Ele tem esse símbolozinho aqui, ó, no quadradinho com o pontinho. Então, sempre que você vier esse quadradinho aqui com um pontinho aqui, ó, quer dizer que esse ângulo é de 90 graus, certo? E que ele é chamado de ângulo reto, tá bom? Um ângulo raso, ó, ele é um ângulo que corresponde a meia volta, certo? Ó, se uma volta corresponde a 360 graus, meia volta vai corresponder a 180 graus, tá bom? Então, metade de um círculo, né? 180. Então, esse ângulo é chamado de ângulo raso. O ângulo obtuso, certo? Ele é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180 graus, tá certo? Ó, aqui, ó, certo? Então, se a gente chamar esse ângulo aqui de X, ó, certo? X ele é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, certo? O agudo, ó, ele é maior do que zero e menor do que 90 graus, ó. Se eu chamar ele aqui de X também, ó, X ele vai ser maior do que 0 grau e menor do que 90 graus, certo? Então esses são os quatro principais ângulos, certo? Então, o primeiro conceito estudado quando estamos tratando de ângulos, certo? É o conceito de ângulos congruentes, certo? Ângulos congruentes. Bom, então dois ângulos são congruentes, certo? Quando eles têm, certo? Suas medidas de abertura, né? Ou seja, sua medida em graus igual, certo? Por exemplo, se eu tenho esse ângulo aqui, ó, OAB, certo? Digamos que ele meça aqui 60 graus, certo? E digamos que nós temos aqui outro ângulo aqui agora, é FG, certo? Também 60 graus, tá bom? Então nós dizemos, né, ó, que esse ângulo aqui, ó, o ângulo AOB, certo? Ele é congruente, certo? Que a gente representa por esse símbolozinho aqui, ó, igualdadezinho, e tipo uma ondinha aqui, ó, tá bom? Ele é congruente a F, E, G, certo? Ou outra notação, né, que a gente usa para representar o ângulo, a gente coloca só o O aqui, ó, o ângulo O, certo? Ele é congruente ao ângulo E, certo? Então as duas valem, certo? Continuando, certo? O próximo conceito, certo? Previsto aqui para a gente estudar é o conceito de ângulos adjacentes, certo? Ângulos adjacentes agora, certo? Dois ângulos vão ser adjacentes, pessoal, quando eles tiverem um lado comum e as regiões determinadas por eles, certo? Não tem outros pontos comuns, certo? Ó, por exemplo, vamos observar aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Pronto, nós temos esses dois ângulos aqui, ó. Aqui, ó, A, B, C, né?
E a origem aqui em O. Se você observar aí, ó, certo? Esses ângulos aqui, eles são adjacentes, certo? Vamos colocar aqui isso, tamanho só aqui, ó, certo? São adjacentes, certo? Tá bom? Pois eles têm um lado comum, certo? Ó, aqui, ó, tem um lado comum, tá bom? Continuando aqui, né? Ó. Eles são adjacentes, né? Porque eles têm um lado comum, certo? Ó, quem é esse lado comum? A eles aqui, ó. O lado comum é o lado OB, né? Ó. Aqui, ó. É o lado, ele é comum, certo? Então esses são ângulos adjacentes, certo? E esses ângulos adjacentes, eles podem ser classificados em dois, certo? Em complementares certo? E em suplementares. Tá bom? Pronto. Eles vão ser complementares quando a soma desses dois ângulos tiver como resultado 90 graus, certo? Se eu tenho aqui, ó, o ângulo A e um ângulo B, certo? Qualquer. Se eu somar o A mais o B e o resultado for 90 graus, então eles são ângulos complementares, certo? Por exemplo, se eu pegar aqui 45 graus e 45 graus, né? Se observar a soma deles dois, dá 90 graus. Então eles são complementares. Outro exemplo aqui, ó, 60 graus e 30 graus, certo? Ó, mais dois ângulos complementares. Ó. Se eu somar dois ângulos e o resultado for 90 graus, esses ângulos são chamados de adjacentes complementares, certo? Agora, se eu pegar aqui, ó, o A e o B, certo? Ó, novamente, se eu somar o A mais o B e o resultado for 180 graus, esses dois ângulos vão ser chamados de adjacentes suplementares, certo? Se eu pegar dois ângulos e somar e o resultado for 180 graus, eles são chamados de adjacentes suplementares. Como exemplo aqui, ó, 90 graus e 90 graus, 100 graus e 80 graus, 150 graus e 30 graus e assim por diante. Se eu pegar dois ângulos e somar e o resultado for 180 graus, esses ângulos são chamados de adjacentes suplementares, tá bom? Pronto, continuando nosso estudo aqui a respeito de ângulos, vamos agora pegar outro conceito, né? Ângulos opostos pelo vértice agora. Opostos pelo vértice, certo? Pronto. Dois ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida de abertura, certo? Eles são iguais. O que são esses ângulos opostos pelo vértice? Se eu tenho duas retas concorrentes aqui, ó, eu vou ter esse ângulo aqui, o A e o ângulo B, ó. Como o nome já induz, certo? Ó, ele é oposto pelo vértice, certo? Ó, esse vértice aqui, ó, certo? Ó, é ele que separa, né? Ó, digamos assim, ó. O A, ele é oposto, ele está de frente, está de um lado e está do outro, oposto, né? Ó, a ideia de oposto. Então, esse ângulo A e o ângulo B aqui, eles são opostos pelo vértice, certo? E são iguais, certo? Se são opostos pelo vértice, eles são iguais. É muito comum vir uma questão, por exemplo, digamos assim, ó. Um exemplo aqui, ó. Tá bom? Vou pegar essa reta aqui, ó, certo? Digamos que aqui seja 45 graus, né? Vamos chutar aí. Certo? Aí vem a questão pedindo assim, determine o valor de x, né? Aí você vai pensar, poxa, eu não sei como é que eu resolvo, né? Aí eu vou e lembro.
Ah, esses dois ângulos eles são opostos pelo vértice. E se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então o valor de x aqui, ó, é 45 graus, né? Então ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, são iguais, certo? Chegando aqui já próximo do fim aqui, né? Vamos agora ver mais conceitos, né? Envolvendo ângulos, tá bom? São conceitos que podem ajudar bastante na resolução de muitas questões, se você lembrar, tá bom? Então pratiquem. Agora nós vamos ver aqui mais uns 5 conceitos, certo? Que podem ajudar na resolução de questões. Por exemplo, o primeiro, ângulos correspondentes, ó, certo? Ângulos correspondentes, tá bom? Aqui, ó, nós vamos ver agora ângulos que são formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, certo? Retas paralelas, como a gente já sabe, são retas que nunca se cruzam, né? Ó, a gente observar aqui o R e o S aqui, ó, a gente pode usar essa notação aqui, ó, que quer dizer que R e S são paralelas, certo? Pronto. Então, se eu tenho duas retas paralelas e corto com a transversal, aí vai aparecer esses tipos de ângulos aqui, ó. O primeiro são ângulos correspondentes, ó. Vamos citar aqui, vamos pegar aqui ângulos correspondentes, o A e o E, certo? O A, vou pegar aqui de outra cor aqui para ficar mais organizado. O A e o E, ó. Você observar aqui, ó, eles são correspondentes porque eles estão ocupando a mesma posição assim, referentes às retas paralelas e à transversal. Se você observar, o A ele está acima da reta e à esquerda da transversal, da paralela e para a transversal da R. Se você observar o E, ele está acima do S, ó, e à esquerda da transversal também. Então eles são correspondentes, ó. Então, digamos assim, na mesma posição em relação à reta transversal e às retas paralelas, né? Ó. Outro par aqui, ó, é o B e o F, né? Ó. Se você observar aqui, ó, o B e o F, ó, são correspondentes também, ó. Aqui, ó. Agora aqui o F, ó, tá acima da reta e à direita da transversal. O B tá acima da reta também e à direita da transversal. Então eles são correspondentes, certo? E assim por diante, você vai vendo outros pares, ó. O C e o G, o D e o H, certo? Então eles são correspondentes também, tá bom? Vamos ver aqui o próximo. Ângulos, vou botar só aqui colaterais, certo? Para não escrever muito e não esticar muito o vídeo. Vou botar aqui colaterais externos. Colaterais externos, certo? Pronto. Colaterais externos, vamos pegar aqui o A e o H, ó. Primeiro aqui para a gente analisar, tá bom? O A e o H. Então vamos ver onde é que eles estão, né? O A e o H, certo? Ó, tá aqui, ó. Se você observar, ó, por que eles são colaterais? Ó? Eles são colaterais porque eles estão fora das retas paralelas, certo? Ó, o A está acima da reta paralela e o S está abaixo, certo? Então eles são colaterais porque eles estão fora das duas retas paralelas, certo? E estão do mesmo lado, certo? Por isso que eles são colaterais externos, ó. Eles estão fora, certo? Das duas retas paralelas, da região formada aqui entre elas duas, ó. Eles estão fora, por isso que são externos, e são colaterais porque estão do mesmo lado, tá certo? Vamos ver outro par aqui, ó. Outro par vai ser o B e o G, certo? O B e o G, ó, B e o G, ó. Eles estão no mesmo lado, certo? Em relação à transversal, certo? Estão fora da região formada pelas duas retas paralelas, ó. Tá fora, ó. Então, o B e o G, tá certo? Vamos ver aqui. Próximo. Agora, colaterais internos, certo? Bem parecida a ideia.
colaterais internos, certo? Ó, colaterais internos. Colaterais, a mesma ideia, ó, vai estar do mesmo lado em relação à transversal. Só que agora, como a ideia, como o nome aqui agora são internos, né? Ó, a gente vai ver que eles vão estar dentro da região formada pelas duas retas paralelas. Ó. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. O C e o F, certo? Ó. C e F, ó. Vamos escrever aqui, ó. C e o F, ó. Certo? C e o F, ó, são colaterais porque estão no mesmo lado em relação ao transversal e são internos porque eles estão dentro da região formada pelas duas retas paralelas. Vamos ver aqui outro exemplo. Ó. O D e o E. Ó. O D e o E são colaterais internos. Ó. Estão no mesmo lado em relação à transversal e são internos porque estão dentro da região formada pelas retas paralelas RS. Né? Então, colaterais internos são isso. Tá bom? Vamos ver aqui agora. Próximo. Ângulos alternos externos. Ó. Alternos externos. Tá bom? Alternos externos. Vamos ver aqui quais são esses pares aí, ó. Como o nome já está dizendo, ó, alternos, né? Ó, vai estar um do lado e outro do outro em relação à transversal. E externos, a mesma ideia, ó. Vão ser externos porque vão estar fora da região formada pelas retas paralelas, ó. Certo? Então vamos pegar aqui, ó, o B e o H, né? Ó. O B e o H, por exemplo. Certo? Ó. O B está na direita e o H está à esquerda da reta transversal, né? Então eles são alternos, ó. Tá um do lado e outro do outro. E estão fora da região formada pelas duas retas paralelas, ó. O H está abaixo e o B está acima. Então são alternos por isso, ó. Tá um do lado e outro do outro em relação à transversal e externos pelo mesmo motivo aqui dos colaterais, né? Ó. Tá fora da região das retas paralelas. Outro par aqui, ó. O A e o G, né? O A e o G. Outro par de ângulos alternos externos, né? Ó. O A está à esquerda e o G está à direita, né? Ó. São alternos. E são externos porque estão fora da região aí, formada pelas retas paralelas, né? E o próximo aí, né? O último, vai ser os alternos internos, né? Ó. Mesma ideia, né? Para quem já entendeu os que a gente falou, esse aqui vai ser moleza. Olha. Alternos, né? A mesma ideia, vai estar um do lado e outro do outro. E internos, a mesma ideia que a gente falou também, né? Ó, dentro da região formada pelas duas retas paralelas. Então vamos pegar aqui o D e o F, né? Ó. O D e o F, né? Ó. Se observar aqui, ó, o D, tá onde o D, ó? Tá à esquerda. E o F tá à direita. Então eles são alternos. E os dois estão dentro da região formada pelas retas paralelas RS, né? Então são internos, alternos externos. Outro par aí, o C e o E, né? O C e o E, né? Pronto, ó, o C tá onde? Tá à direita. E o E tá à esquerda, então eles são alternos. Eles são internos? São, por quê? Porque ele tá dentro, eles dois estão dentro da região formada pelas duas retas paralelas, ó. Estão entre, ó, tá bom? E tá um do lado e outro do outro, por isso que eles são alternos internos, tá bom? Então, pessoal, esses pares de ângulos aqui, ó, ângulos correspondentes são iguais, ângulos colaterais, certo? Ângulos alternos e internos, certo? São pares de ângulos iguais, certo? Só lembrando que a soma aí, ó, dos ângulos colaterais, certo? Ó, a soma deles dois é 180 graus, tá certo? A soma de dois ângulos colaterais é 180 graus, tá bom? Se eu somar aí o A mais o H, ó, aqui, ó, só observação aqui, certo? Ó, observação, o A mais o H é 180 graus, certo? Assim como o B também, ó. Mais o G são 180 graus, certo?
Vamos ver aqui agora os colaterais internos também, ó, certo? Ó, vale a mesma ideia, ó. O C e o F, ó, somados dá 180 graus. O D e o E também dá 180 graus, tá bom? Aqui, ó, o A é igual ao E, ó. O B é igual ao F, certo? Aqui são as observações, vou colocar aqui, né? São as consequências, né? Podemos dizer assim, o B aqui, ó. O B é igual a H, o A é igual a G, ó, certo? O D é igual ao F e o C é igual ao E, certo? Então aqui se a gente pegar aqui, ó, dois pares de ângulos correspondentes são iguais, dois pares de ângulos alternos externos são iguais, dois pares de ângulos alternos internos são iguais, dois pares de ângulos colaterais externos, se eu somar os dois dá 180. Se eu pegar dois pares de ângulos colaterais internos, se eu somar dá 180, certo? Então, pessoal, aqui são situações que, se você tiver domínio, pode ser bastante útil numa resolução de questões que envolvam o conteúdo de ângulos, certo? Então, vocês vão ver esse vídeo, certo? Vou mandar uma lista de questões para vocês vão poder rever a hora que quiser, certo? Aí, qualquer dúvida, vocês vão entrar em contato comigo, que a gente tira as dúvidas, certo? Até vocês aprenderem tudo direitinho.